Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer a review e análise e explicar mais ou menos como é que se joga o Honshu. Um jogo bastante pequeno, um jogo de cartas com pequenos componentes, mas que será que é interessante? Vamos ver como é que se joga. Então vamos aqui jogar Honshu e o objetivo deste jogo é fazer cidades. Então vamos começar primeiro com o modo como se joga e depois vamos para a parte da pontuação. O jogo tem aqui estas cartas que têm os lados A e B e nós podemos escolher no início do jogo se ficamos com o lado A ou B. É atribuída uma carta destes a cada jogador que começa então a definir o seu domínio. Vamos pôr aqui estes dois como se fossem os dois domínios. Aliás, três, para fazermos as regras para três. Então o jogo começava assim. Aqui ao monte de cartas vamos atribuir 6 a cada jogador. Vamos determinar a ordem de jogo. Temos aqui umas cartas para fazer isto, ou seja, são só preciso 3. Baralhávamos, por exemplo, e atribuímos. Ok, então este seria... Aliás, eu vou pôr este o primeiro jogador, porque me é mais conveniente aqui para explicar. E então, pela ordem de jogo, cada jogador olhava aqui para a sua mão. Se repararmos, as cartas têm aqui uns números em cima, que simboliza o poder delas, basicamente. Tendencialmente, o número mais elevado são cartas com mais possibilidade de usarmos para pontuar. Então, como é que fazemos? Cada jogador, na sua vez de jogar, pode pegar numa carta, por exemplo, põe aqui perto do número para saber que foi a dele, e caso tenha algum destes cubos no seu território, já explico, por exemplo, começava aqui com este azul, porque está aqui o cubinho de produção de pesca, ele podia gastar o seu cubo para adicionar a carta e somava 60 ao número, ou seja, passava a ter 64. Depois o segundo jogador faz o mesmo, escolhe uma carta também da mão, por exemplo, escolhi esta, que é um 39, não tem cubos azuis, por acaso tem, mentira, tem aqui um azul e um cinzento, ele tinha que respeitar a cor, porque é o primeiro jogador que define a cor, e pode gastar também um cubo para meter mais 60 na carta. E agora o terceiro jogador, por fim, vai ver também o que tem também um cubo azul e um castanho, e podia escolher também o colocar, vai escolher uma ainda mais alta, 48, põe aqui junto às suas, vamos pôr aqui, aliás, vamos pôr isto mais para a frente para ser mais fácil de ver, e vai gastar também o seu cubo para somar. Assim, desta maneira, vamos ver agora o valor total das cartas e vamos ver que isto alterou. Este passou a ser o primeiro jogador, este continuou a ser o segundo e este passou a ser o primeiro. Então aqui o primeiro vai ser quem vai escolher, estes cubos desaparecem, o primeiro vai ser quem vai escolher as cartas para colocar em jogo. E ele vai escolher então a sua, porque possivelmente até é melhor. E então todos fazem isto pela ordem e vão ficar com as cartas para jogar. E o jogo vai ser assim, depois sempre a respeitar a ordem do jogo vai mudando, a seguir novamente isto termina a ordem com que os jogadores vão pôr as cartas, com que podem pôr os recursos e com que podem depois escolher. São feitos 3 turnos assim, depois as 3 cartas que sobram da mão, porque vamos gastando, passam para o jogador à esquerda. Gastando estas 3 cartas, acaba a primeira parte e vamos receber 6 novas cartas. Aqui do baralho. 6 novas, fazemos a mesma coisa e na 9ª ronda tornamos a passar as cartas para o outro sentido. Se começarmos para a esquerda, é para a direita e vice-versa. E basicamente vamos gastando as cartas desta maneira e adicionando ao território. Agora vamos ver como é que se adicionam as cartas. Vamos remover isto aqui, já não é preciso. Vamos imaginar que eu era então aqui o jogador A e que tinha escolhido uma carta e ia decidir colocá-la. Tenho o meu território inicial e eu, para colocar as cartas, tenho de sobrepor alguma delas, por cima ou por baixo.
Portanto, eu podia fazer algo assim deste género. Isto é uma colocação, vamos simular que eu vou colocando mais ao longo dos vários turnos, só para ter uma ideia de como é que isto fica. Ficava assim, por exemplo, eu podia ir construindo. Podia fazer alguns, sei lá, assim. Podia depois noutra colocar assim. Sempre que eu coloco uma carta com um recurso, eu recebo o dito cubo, a não ser que o gaste depois. Ok, ali também ganhei outro. E vamos imaginar que isto, ao longo dos vários turnos, vão ser 12 cartas que vamos colocando. Que eu ia colocando qualquer coisa assim deste género. Aliás, isto não seria muito bem jogado. Qualquer coisa assim, por exemplo, que eu ia colocando. Ficava algo assim deste género. E este era o meu território. Vamos simplificar. Então, como é que se contam os pontos? Para cada jogo, há sempre este pontuador. O que é que isto quer dizer? Cada floresta visível são 2 pontos. A maior cidade, e só conta a maior cidade contígua, cada pecinha da cidade, cada quadrado vai valer 1 ponto. Ou seja, neste caso, eu tinha 6 das florestas, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta cidade valia 8, esta já não valia porque não estava contínua aquela. Depois vou ganhar os cubos que consigo levar para as fábricas. Por exemplo, eu tinha aqui este cubo azul, consegui levar para esta fábrica, que está aqui em forma de estrela, significa que eu conseguia ter 4 pontos de vitória. Eu tinha, por exemplo, também este cinzento, estava aqui, e se eu levasse para ali, são mais 2 pontos de vitória. Portanto, eu tenho que fazer sempre a correspondência entre aquilo que produzo. Também tinha aqui um amarelo, por exemplo, outro amarelo, e que se eu levasse este para ali, também me dava 4 pontos. Mas se eu não tiver os recursos necessários, ou tiver a mais, eles não contam nada para a pontuação final. Os lagos, quer dizer que o primeiro lago de um conjunto não vale nada, mas o segundo já vale 3 pontos, ou seja, este conjunto valia 3, mas este, como está isolado, não valeria nada. Isto é o pontuador. Para além disto, temos aqui uns pontuadores adicionais que podemos misturar, baralhamos e no início do jogo revelamos um e passa a ser o pontuador para esse jogo também. Portanto, temos aqui pontuadores para para colunas de floresta, para desertos, para lagos individuais, formas de cidades, aqui relacionado com a produção, não devem haver cubos e conjuntos de cubos. Há aqui muitas coisas adicionais para juntar. De notar que este jogo podemos configurá-lo. Por exemplo, esta maneira de escolher cartas é um pouco confusa. Por isso é que uma das variantes mais interessantes é simplesmente fazer o draft. Consiste em ter, por exemplo, as 6 cartas na mão, escolher uma e jogar simplesmente. E passamos as cartas para o próximo jogador. Acaba por ser bastante fácil. Portanto, vocês podem reconfigurar o modo como fazem aqui a distribuição das cartas e isso acaba por ser interessante. Então é mais ou menos assim que se joga Honshu. Pode ter sido um pouco confuso o modo como expliquei a distribuição das cartas, mas no fundo é escolher uma carta, colocamos a jogo, podemos reforçar com um recurso, quem tiver o valor mais alto é quem vai escolher a carta daquele conjunto. E depois tem aquelas, na terceira ronda e na nona ronda, de distribuir cartas e com o novo, e na sexta ronda, no final da sexta ronda, comprar novas cartas também. Isto é um bocado estranho, pode ser confuso e por isso é que surgiu um jogo que não sei bem o nome, mas é um jogo semelhante desta família do Honshu, com com mais cartas. E é por isso que existe quem não siga esta vertente, que é oficial, e faça um draft simples, que é ter as cartas, escolher uma e passar e por aí fora. E acaba por ser bastante mais rápido e fácil, e especialmente se quiserem introduzir isto a pessoas que ainda não tenham jogado ou não tenham estes hábitos de seguir este tipo de mecânicas e estar habituados a estas decisões todas com várias etapas intercaladas e com mudanças nas regras. A parte do draft básico, mais simples, é capaz de ser a melhor forma de o jogar, mas podem sempre depois fazer o resto. Tem também a possibilidade de adicionar os pontuadores adicionais, que podem ser também bastante interessantes para dar variabilidade ao jogo. Mas é um jogo que se joga muito simples e é um pequeno puzzle em que estamos a montar. Sobre os componentes, são componentes básicos, são cartas e cubos, basicamente é o que é. Estão bem decorados, bem ilustrados,
A capa é bastante bonita e os versos das cartas, e depois também se consegue ler bastante bem a iconografia e os vários quadrados das cartas quando está no tabuleiro. E acaba por criar mesas, uma mesa interessante depois da cidade estar montada, do domínio, aliás, não é cidade, é domínio. Cidades podem estar no domínio e o jogo de facto tem cidades, mas é um domínio que estamos a construir. E acaba por ser original e interessante o modo como colocamos as cartas, por cima ou por baixo, permite múltiplas configurações. Provavelmente o jogo poderia ser mais barato. Eu penso que o meu custou 20 euros ou 15, não estou bem recordado, mas é um jogo que, se o conseguirem por 10 euros, mais coisa menos coisa, penso que ficam com uma boa compra, uma boa aquisição para a vossa ludoteca, num jogo que pode ser transportado para qualquer lado. Precisa de um bocadinho de área de jogo, porque tem de colocar as cartas e fazer os vossos domínios, mas que se transporta bastante fácil e pode ser jogado até 5 jogadores. E parece-me ter uma replicabilidade alta. A nível da curva de aprendizagem, basta jogar uma vez e ficam logo a perceber como é que se joga. Não tem assim grande dificuldade, é bastante simples. Basicamente é fazer conjuntos de coisas de forma espacialmente conexa ou não, depois também depende dos objetivos, e os cubos também é muito básico, é gastar o cubo para reforçar uma carta ou usá-lo para o final do jogo para o pontuador. Não me parece que seja difícil de jogar, fácil para introduzir, o preço mais ou menos, e não sei se está muito fácil de encontrar aqui ou não, porque o meu eu comprei em França, penso eu. Mas como é independente de língua, não tem problema nenhum, provavelmente consegue encontrar isto barato. É um jogo que eu diria que, de notar que não é um jogo que se enquadra em alguns que eu tenho mostrado, daqueles mais pesados, mais complexos, mas eu acho que acaba por ser um bom filler, podemos chamá-lo um filler, um bom joguinho rápido, porque também convém às vezes mostrar alguns destes jogos, e eu tenho tentado também trazer algumas destas coisas para dar um bocado mais de opções e variedade aqui aos conteúdos do canal, se bem que tendo a incluir sempre jogos que, apesar de serem pequenos jogos, serem fillers como este, têm qualidade. Para mim parece-me que tem qualidade e é que é um jogo interessante para aquilo que ele proporciona, para o que faz, para aquilo que é o seu objetivo. Portanto, é um jogo pequenino, simples, mas com interesse. Portanto, em resumo, eu acho que é um bom pequeno jogo e que pode ser do interesse de alguns de vós. Fica aqui então a opinião para este Honshu. Adeus!